É a história, né? É a história. Você que nos acompanha aqui ao longo já de muitas semanas, ou você que está chegando aqui agora, veja os programas anteriores e entenda exatamente toda essa via crucis que o Dr. Rafael Fernandes sempre traz aqui para nós, sobre o tipo do auxílio na qual você está inserido, né? Sim. Se é B31, não tem estabilidade, tem uma série de questões, então o Dr. Rafael vai e começa a consertar aquilo ali, né? Isso. E ele tem que entender que isso tem que ser corrigido com urgência. Essa tem que ser a prioridade dele, tá? Porque, seja pela via administrativa, pela via judicial, a minha opinião é que seja feito pelas duas, entendeu? Concomitantemente. Concomitantemente, as duas paralelamente, para que não perca tempo. Se for negativa na via administrativa, a maioria das vezes, na minha opinião, tem a judicial. Então, isso tem que ser feito para que essa angústia, esse medo diminua. Perfeito. Porque senão você vai dobrar e vai triplicar esse medo. Tirando o fato de quando a pessoa fica mais tempo, já tem mais afastamentos, ela for readaptada pelo INSS. Então, se ela for readaptada pelo INSS, ela tem que voltar numa outra situação de readaptação. Saber se o banco realmente respeita aquela readaptação, saber se aqueles movimentos que aquela pessoa está fazendo realmente são condizentes com a lesão que ela tem. Se tem o nexo, né? Se tem nexo ou não. E nós podemos aqui abrir o leque de falar de lesões temporárias, que são lesões passageiras, podemos falar sobre lesões permanentes, que torna a situação muito mais grave, que o cuidado tem que ser muito maior, e eu não vejo fiscalização em relação a isso. Eu entendo que deva existir uma fiscalização em relação a essas pessoas readaptadas, em relação a essas pessoas que voltam de acidente de trabalho, entendeu? Porque a saúde que elas tinham no início não existe mais. Então, isso foi adquirido na relação de emprego. Então, o que eu fazia 100, hoje eu não consigo fazer mais 100, hoje eu consigo fazer 60. Mas eu estou tentando, estou dando o meu melhor. Mas muitas vezes para o banco isso não é o suficiente. Aí tem a lança do banco, que é o gerente geral. Ele vai e espeta quem está doente. Entendeu? Entendi. Não digo todos, alguns fazem isso. Inclusive já passaram pelo meu escritório, por questões de assédio moral. Nós vamos discutir aqui numa outra ocasião, se puder. Nossa, a gente vai entrar nesse assunto de assédio moral, meu Deus do céu. É caso para muitas e muitas conversas, porque a gente sabe que no ambiente de banco, o assédio moral, muitas vezes as pessoas acabam confundindo, assédio moral tem a ver com assédio sexual. Não, assédio moral é aquela pessoa que está ali do seu lado, falando no seu ouvido, você tem que bater meta, Imagina isso, da mesma forma, da movimentação de 2.500 vezes, você tem que escutar 2.500 vezes por dia alguém berrando no seu ouvido, dizendo que você tem que bater aquela meta, né? Tirando que existem situações que entram nas questões físicas, falando de características físicas do colaborador doente, questões de pressão fora da realidade, mesmo sabendo que aquela pessoa está doente. Eu já tive situações dessas do escritório, de assediador ferrenho, pesado, uns dois, eu lembro de um caso de uns dois, fortemente do banco. E que nós ingressamos com ações sobre assédio moral, e que para mim é um agravante de lesões, seja física ou seja de ordem psicológica, e que no futuro quis virar também cliente do escritório. Claro. Porque foi demitido. Eles não entendem que existe uma roda viva. E o que eles fazem hoje, eles vão ter que uma hora pagar por isso. E aí eles retornam ao escritório pela questão da demissão, pedindo ajuda. E aí seria novo dano moral, seria novo assédio? Qual seria a natureza dessa nova ação, já que teve o êxito no assédio moral? E aí, claro que como vingança, se podemos dizer assim, eles são demitidos. E aí qual seria essa nova ação contra o banco? Em relação ao banco, esse gerente geral ele nos procura para defendê-los.
em outras demandas. Olha isso. Em outras demandas. Eu viro falar, o que você fez lá atrás, que você acabou psicologicamente com fulana... Ele também sofre. Ele sofre depois. Isso é uma questão de tempo, entendeu? Ele fica com a lança sem pena, espetando, porque ele tem uma ordem de cima para espetar. Feitiço vira contra o feiticeiro, né? Isso. Aí eu viro e falo para ele, olha só, eu tenho demandas que envolvem um senhor ou a senhora. Eu não posso atuar. Exatamente, eu não porque posso atuar, na não posso te verdade ajudar. isso é suspeito, né? Eu não posso te ajudar. Infelizmente, hoje que você está vivendo, você está pagando pelo que você fez. Porque você, com pessoas que retornam do trabalho, problemas psiquiátricos ou questão de lesão por esforço repetitivo, essas pessoas já estão extremamente fragilizadas. E tem que ter um apoio forte e não pedir metas absurdas, sabendo que aquela pessoa não vai conseguir fazer aquilo. Normalmente essas pessoas são rebaixadas de função. Eles saem de uma função de mais gerência e vão para o primeiro atendimento lá na frente, como se fosse estagiário. Passa perante os colegas. Começa o rebaixamento, começa a ficar isolada. Entendi. Aí ela começa a se perguntar, poxa, eu tinha uma carreira assim, agora minha carreira está indo para o espaço. Entendeu? E aí o senhor perceba, né, a gama de assuntos e de clientes que batem as portas do seu escritório extraordinário, e quanta matéria rica, né, é possível trazer a esse bancário, essa pessoa que está aqui nos assistindo e começam as fichas a caírem, a perceberem que, meu Deus, eu vivo isso, eu estou vivendo isso. Sim. E aí está na hora de procurar o Dr. Rafael Fernandes. Estamos aqui para ajudar mesmo. Agora, o mais importante é não ficar doente, é não ter doença. Porque nós vamos começar lá, vamos lá do início. Fiquei doente, procurei um médico. Procurei um médico, passou exames. Passou para fazer ultrassonografia, ressonância magnética, eletroneuromiografia, com síndrome do túnel do carpo, vai verificar questões de sensibilidade, né, dos dedos. Aí começa, fiz isso, voltei para o médico vai fechar o diagnóstico. Fechou o diagnóstico, eu vou para o INSS, vou pedir um benefício. Chega lá, o bancário encosta no banco, fala, eu quero uma CAT, porque tem uma relação minha doença com o meu trabalho. Então tem que emitir a CAT, isso aqui é acidente de trabalho. É obrigação do banco, é um dever, não é um favor. Aí o banco fala assim, não é acidente de trabalho, não vou emitir. Tá? Aí o bancário fica assim, eita, o que eu vou fazer? Aí ele entra, aí ele entra, tenta entrar com recurso, aí o INSS dá B31 para ele. Ele recebe B31, ele fala, eita, estou exposto. Alguns não sabem nem o que está acontecendo. Alguns não sabem nem o que é. Eu vou receber todo mês para minha subsistência, lá a quantia X, estou relaxado. Lido engano. Daqui a pouco eu volto e está tudo bem. Não, vai ser demitido. A forte tendência é que ele seja demitido. Então, isso tem que ser corrigido. Então, nós estamos falando, ele foi para o INSS, ele vai ter que fazer fisioterapia, ele vai ter que continuar com o seu tratamento. Então, olha como as coisas começam a mudar. Você começa a tomar medicação, fisioterapia, idas constantes a médicos, vira e mexe vai ter que ser afastado pelo INSS, você vai ficar em casa, começa a sua produtividade a cair, sua família muitas das vezes não entende. Medo de demissão, angústia, desespero e, em alguns casos, suicídio. Eu tenho suicídio no escritório em razão desses tipos de situações, entendeu? São os danos reflexos ocultos que muitos não se dão conta, né? Sim, mas essa conta chega. Se não for ajustada do início, essa conta vai chegar lá na frente. Então, a importância de uma assessoria médica certinha, a importância de procurar o tratamento para que essa lesão não desenvolva. Que ela não chegue num pico insuportável. Sim. Entendeu? Então, é primordial que isso aconteça. E nessa assessoria toda que o senhor dá brilhantemente, o senhor também indica alguns médicos profissionais que sejam bem assertivos para um laudo próprio para um processo de qualidade? Sim. Eu tenho minha equipe médica no escritório de engenheiros. Eu tenho médico, tenho 2 médicos, ortopedista no escritório, e também tenho um engenheiro que faz o estudo ambiental comigo, de determinadas categorias, de determinadas situações. Então, a importância de um médico que entenda a realidade biomecânica do bancário. Tem que entender. A realidade biomecânica do Rafael, do advogado, pegou uma caneta, assinou, pegou um computador, agora do bancário é diferente. Claro, o senhor sabe a técnica, sabe como pedir, mas um bom laudo, um bom
técnico na área de engenharia faz toda a diferença, né? Sim, porque vai auxiliar aquela pessoa para futuros benefícios de forma correta. E futuras ações indenizatórias contra o empregador também, em caso de culpa. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então tem que ter esse aparato todo para poder auxiliar essa pessoa que está doente. Nós temos todo um aparato legislativo. Entendeu? Não, era exatamente isso que até falo para você, que está nos assistindo agora, o tamanho da expertise, da qualidade do escritório do Dr. Rafael Fernandes, porque ele não se preocupa não só com a técnica jurídica, ele se preocupa também com a técnica médica, com a técnica de engenharia, porque tudo está interligado. Então, se você aí começa a perceber que está passando por problemas parecidos com esse, ou então percebe-se que está iniciando algo de dores, de inchaços, exatamente como ele começou a falar. Tenha certeza absoluta que por intermédio do Dr. Rafael Fernandes, do serviço, do escritório dele, com grande maestria, você vai sair de lá com todas as informações, com todas as dúvidas tiradas e, além do mais, vai ter a consulta médica de qualidade com um laudo específico para o seu caso, vai ter também toda uma análise jurídica para que você e sua família entendam que vão ter uma qualidade de vida melhor, com maior segurança, porque quando a gente tem o conhecimento, quando a gente tem a informação, que é o que a gente tem aqui nesse podcast, no Doutor Vê esse podcast, essa é a natureza desse trabalho, é a natureza desse programa, é levar o conhecimento para o público de casa, de que muitas vezes está lá sentado no sofá e a minha vida acabou. E não é isso. Sim. É buscar informação e buscar quem entende a pessoa correta. E você aí vai buscar o Dr. Rafael Fernandes. E por isso, mais do que importante, é deixar todos os seus contatos, mas de forma emergencial, porque foi como o colega disse, você tem que resolver esse problema agora, da forma mais emergencial possível. Como é que a gente chega até o Dr. Rafael Fernandes? Obrigado pelas palavras. Vamos lá. O Instagram, Rafael Fernandes, @advogado. Site nosso, Rafael Fernandes Advogado, tudo junto, rafaelfernandesadvogado.com.br. E eu posso agradecer, mandar um abraço. Sempre. O senhor tem aqui mesa cativa, né, perfeita, porque a gente sabe a quantidade de perguntas, né? Conforme a gente vai assistindo o programa através do canal do YouTube, o Sábado é Show, nós vemos ali as próprias perguntas, os próprios ouvintes, as próprias pessoas que estão assistindo, elas colocam as perguntas ali. Então você precisa sim dar abraço, porque um acolhimento faz bem, né? Sim, são justamente as pessoas que me acompanham, que estão sempre prestigiando também. Então vamos lá, o Jorge, a Elaine, o Vinícius, o Washington, o Jonas, a Simone, a Luciana, e tem uma gama, um abraço para todos. Eu poderia ficar aqui meia hora, então sintam-se todos abraçados e muito obrigado novamente pela oportunidade, pelo carinho. Eu que agradeço. Volte sempre conosco, porque todas as suas ponderações e informações são de grande brilhantismo, não só para esse programa, mas principalmente para todos que estão nos assistindo. Foi um enorme prazer. E para você que ficou com a gente aqui e viu a quantidade de conhecimento e de informações de grande valia, continua mais um pouquinho que no próximo bloco a gente estará aqui de volta. Até já!